Sejam bem-vindos ao vídeo que nós vamos falar sobre os 150 anos da tabela periódica. A origem da tabela periódica ela ocorreu no século XIX, por volta do ano de 1829, quando vários químicos eles proporam formas de organizar os elementos de uma forma que todos se encaixassem. Ao longo de 200 anos, vários foram os químicos que procuraram propor formas de organizar os elementos químicos. Mas a primeira tentativa foi as tríades de Doberein. A primeira tentativa foi desse químico alemão, Doberein, onde ele organizava os elementos em grupos de 3, sendo a massa do segundo a média das outras duas massas. Logo após ele, veio o geólogo francês Jean Cortot, quando ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica ao longo de um cilindro. E esse cilindro ficou chamado de parafuso telúrico de Alexandre Jean Cortot. A terceira tentativa foi com a lei das oitavas, do músico Newlands, onde ele organizou em colunas verticais, dispostas em ordem crescente de massa atômica, respeitando as notas musicais que ele tanto gostava. Bom, mas não acabou por aí ainda. Nesse ano de 2019, nós estamos comemorando os 150 anos da tabela periódica. E essa tabela periódica foi construída por Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev, ele foi um químico russo, se especializou em matemática, física, literatura e línguas estrangeiras. Ele lecionou química no Instituto Técnico, onde ele aprofundou os estudos das relações entre as propriedades dos elementos na tentativa de criar um sistema para poder classificá-los. A partir daí então surgiu a primeira tabela periódica, a mais completa até então. Mendeleev, ele tinha o hábito de anotar as propriedades de cada um dos elementos em fichas. Em um dado momento, no ano de 1869, ele resolveu colocar essas fichas em ordem crescente de massa atômica. Logo após ele realizar isso, ele manteve um padrão, mas ele posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, onde ele respeitava as características e semelhanças dos elementos. Mas essa tabela não deu certo. Mendeleev ele percebia que existiam várias incoerências no seu modelo. Uma delas era que os elementos, embora estivessem no mesmo grupo dos outros, eles tinham massas atômicas que não se encaixavam na ordem crescente. E por fim, no início do século XX, quando Henry Moseley, um físico britânico, ele chegou à conclusão de que os elementos ficariam em um padrão ainda mais regular quando eles fossem arranjados em uma tabela em ordem crescente de seu número atômico, ao invés da sua massa atômica. Assim chegou-se a uma versão da tabela periódica muito parecida com a que temos atualmente, composta por linhas chamadas de períodos ou níveis e colunas chamadas de famílias ou grupos. Atualmente, a tabela vem sendo alterada apenas pela adição de elementos descobertos ou sintetizados e pelo ajuste de valores de massa atômicas quando se chega a um valor mais preciso. E essa daqui é a versão mais atual que nós temos da tabela periódica. Ela possui 118 elementos e é extremamente útil para facilitar a consulta das propriedades dos elementos, como por exemplo a massa atômica, número atômico, distribuição eletrônica dos átomos, entre outras características dos elementos. E este foi o nosso vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.